Graça e paz, amém? Amém? Enfim, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Eu sou muito grata e feliz e honrada por falar sempre que eu sou convidada para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, né? Eu sei o quanto é importante falar sobre saúde mental, doença mental, para um povo de Deus. A gente precisa de conhecimento sobre essas coisas, né? E eu creio que o Senhor me designou para isso. Eu tenho uma amiga missionária, o nome dela é Axa, e ela diz que eu tenho o dom de transmitir esse conhecimento para as pessoas de uma forma muito simples, né? E eu tenho esse prazer de fazer isso, de compartilhar tudo aquilo que Deus me dá, né, com a igreja dele. Então, quando eu sou convidada, eu fico muito honrada, me sinto muito honrada e feliz para falar sobre saúde mental, doença mental, falar sobre vida, falar sobre teologia, falar sobre Bíblia, falar sobre Deus. Amém? Amém. E hoje é aniversário da juventude, é? Olha! Gente, que coisa linda! Eu vi a juventude cantando uma música reformada do Projeto Sola. Eu disse, olha, eles gostam de música reformada. Amei, viu, minha gente? Vocês cantando o Projeto Sola, né? Já tem uma base reformada, pastor. Que coisa boa, pastor! Fiquei feliz em saber, teologia reformada, eu gosto muito, eu aprecio muito, viu, pastor? É isso aí, jovens, continuem firmes, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a juventude, as crianças, a juventude. Eu estava vendo aqui a igreja cheia de crianças e pensando, eu já fui uma delas. Eu já estive ali, né? No banquinho, cantando, nascida e criada na igreja, na Assembleia de Deus, né? E eu pensei, nossa, eu estava ali um dia desses, hoje eu estou com 43, um dia desses eu estava ali, né? A juventude cantando, olha, eu estava ali um dia desses. Hoje eu estou aqui aos 43, né? Já na minha idade, já não sou mais tão jovem assim, mas também eu fiquei pensando, Senhor, sustenta essas crianças e esses jovens, né? Atrai eles com os teus cordões de amor e de misericórdia, né? Como diz a palavra, né? Que Ele nos atrai, né? E que Ele possa nos atrair mesmo, porque existe uma corrente chamada mundo, que ela é muito forte, uma correnteza, sabe? E se a gente não estiver muito firmado na rocha, a correnteza pode levar a gente. Não é fácil ser cristão num mundo completamente corrompido, num mundo completamente que jaz no maligno, como diz a palavra. O mundo jaz no maligno, é uma verdade. Então, ser cristão num mundo assim não é fácil. Mas essa é a missão do cristão, ser luz nas trevas. É ser cristão nesse mundo, é fazer diferença nesse mundo. Então eu fiquei pensando, Senhor, sustenta esses jovens, né, que aos 43, que aos 83 eles estejam cantando e contando sobre a glória do Senhor. Amém? As crianças também, porque quando nós vamos ver as estatísticas de jovens e de pessoas que passaram pelo mundo do crime, nós vemos que boa parte desses jovens passaram pela igreja. Na verdade, pastor, nós vemos que uma parte muito grande, um percentual muito grande, passou pela igreja. Passou pela igreja. Igrejas assim, de bairro, igrejas tão relevantes, tão impactantes para a vida da comunidade. Passaram pela igreja, passaram pelo evangelho, mas talvez o evangelho não entrou neles de fato, né? Então, que a gente possa
mergulhar. Enquanto a gente está aqui, jovens, crianças, mergulhem nisso aqui. Mergulhem no Evangelho. Porque não é só vir à igreja que vai fazer com que você esteja firmado na rocha. Não é vir à igreja, não é frequentar a igreja. Isso qualquer um faz, até o demônio frequenta a igreja. Sabia? Fala línguas estranhas também. Então, e sabe muito de Bíblia, viu, demônio? Então, é o Evangelho entrar em você. É a palavra penetrar no seu coração e gerar frutos da eternidade no seu coração. Amém? E quando isso acontece, quando escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando isso acontece, você pode passar pelo vendaval que for, pela tempestade que for, pela correnteza que for. Você pode até cair, mas você se levanta e segue. Amém? Porque o seu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre saúde mental, aliando isso à nossa fé, né? E aí quando a Laodiceia falou comigo, né? Escolha um tema. Eu, ai meu Deus, escolher um tema. Aí, Senhor, que tema? Que tema? Saúde mental está muito vago, né? Está muito amplo, está muito geral. E o que é que eu vou falar? Saúde mental como? De que forma? Aí eu pensei no tema. Saúde mental como combustível para uma fé operante. Aí eu, nossa, é isso mesmo? Eu disse, você escolheu um tema, não um tema aqui. Eu achei bem ousado. Aí vem aí. Aí ela, eu gostei, vou ver com o pastor. Né? Aí falou com o pastor, enfim. Esse é o nosso tema de hoje, tem tudo a ver, fé e saúde mental. Pode passar, meu DJ. Então, o que é saúde mental? Vamos começar por aí, né? O que é saúde mental? O que é que a gente pensa sobre saúde mental? Saúde mental, minha gente, é quando uma pessoa, né, está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida. Como é que eu lido com as adversidades da vida? Eu me afundo ou eu aprendo a boiar? Tipo assim. Como é que eu lido? Eu vou afundar ou eu vou aprender a boiar? Eu não sei boiar, Inês. Também não sei nadar. Também não sei. O que é que eu vou fazer? Estou no meio do mar. O meio do mar é a adversidade da vida. O que é que você faz quando você está no meio do mar? A deriva. Você vai afundar ou você vai tentar sobreviver? Eu vou tentar sobreviver. Eu vou tentar boiar, mesmo que eu não saiba. Mas eu vou tentar. Entende? Eu vou tentar nadar de alguma forma. Então, saúde mental é quando a gente reage, a gente sabe como reagir às exigências da vida. É o modo como nós harmonizamos os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo e com os outros. Quando eu tenho saúde mental, eu sei me relacionar, eu sei me relacionar comigo e sei me relacionar com os outros. Tá? E eu vou aprofundar mais isso. E aí eu aceito as exigências da vida. Quando eu tenho saúde mental, eu não fico me debatendo com o problema. Eu vou aceitar o problema e vou aprender a lidar com ele. Se o problema tem resolução, eu vou aprender como resolvê-lo. Se o problema não tem resolução, eu vou aceitá-lo e vou aprender a conviver com esse problema. Isso é saúde mental. Ao invés de ficar, não, eu não tenho isso, não, fingir que isso não existe, não, eu não tenho esse problema. Não, isso não está acontecendo comigo. Isso é negação. E negação não resolve problema. Resolve? Você já resolveu o problema? Vocês fingiram que não existe, ele desapareceu? Né? Fingir, aí ele desapareceu. Não. Né? Tem coisas que a gente pode resolver. Tem coisas que a gente não pode resolver. Tem coisas que tem como a gente mudar. Tem coisas que não tem como a gente mudar. Quando a gente não tem como mudar, a gente aceita e aprende a lidar com aquilo. Então, isso é saúde mental, não é? Não é negar o problema, não é se debater com o problema, é lidar com ele de uma forma assertiva. Então,
aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis. Então, a gente não chama emoções de boas e ruins. A gente chama emoções de agradáveis e desagradáveis. Porque todas as emoções são legítimas, elas existem com uma finalidade e com um papel. Por exemplo, existe uma finalidade e um papel na tristeza. Existe. A gente tem tristeza porque é necessário ter tristeza. Existem momentos na vida que não cabe alegria. Concordam? Né? A palavra diz que é melhor estar numa casa onde há choro e pranto do que numa casa onde há festa. Olha, sabedoria. Por quê? Porque ali onde tem um funeral, um velório, você vai refletir sobre a finitude da vida, que as coisas não são eternas, que você não é Mulher Maravilha nem super-homem, né? Que você precisa pensar na eternidade da sua alma. Como é que você está levando a sua vida, a qualidade da vida que você está levando, como você está conduzindo e sendo administrador do seu corpo, do seu tempo, das suas escolhas. Lá no funeral, você tem como fazer isso. Geralmente, quando a gente está na praia, a gente não consegue pensar nessas coisas, né? A gente não consegue refletir. Deveria, mas a gente não consegue. Aí, então, a tristeza tem o seu papel. A tristeza tem a sua função pedagógica. Assim como a raiva, a Bíblia diz, irai-vos, mas não... Até Deus diz a gente, olha, é legítimo você sentir raiva, porém, aprenda a como reagir a ela e o que fazer com ela. Você pode até se irar, mas você não pode pecar. Então, a gente tem que aprender a lidar com as emoções agradáveis ou desagradáveis. Isso é saúde mental, né? Porque elas fazem parte da vida. E reconhecer os nossos limites e buscar ajuda quando necessário. Então, saúde mental é também eu dizer assim, olha, eu estou esgotada, eu estou esgotado, eu não sei lidar com isso e eu preciso de alguém para me ajudar. É saúde mental, é você ter a lucidez de dizer assim, olha Deus, olha pastor, eu não sei lidar com isso, me ajude. Olha psicóloga, eu não sei lidar com a ansiedade, me ajuda. Olha Grace Kelly, a depressão está consumindo a minha vida, me ajuda a lidar com isso. Isso é saúde mental, é quando a gente aprende a recorrer no momento certo, às pessoas certas, quando a gente acolhe as emoções agradáveis e desagradáveis e aprende a lidar com elas, quando a gente lida com as adversidades da vida de uma forma assertiva, encara os problemas, resolve o que precisa resolver e aceita o que não pode resolver e aprende a lidar com isso. Isso é saúde mental. Amém? Amém. Pode passar. E o que é fé? Olha, o que é fé? Fé não é simplesmente aquilo que a gente pensa que as imagens do Google colocam, né? Um homem se jogando do penhasco, né? E pronto, aí tem lá uma mão como se fosse a mão de Deus, isso é fé, né? Como se fosse uma coisa irracional, como se fosse uma coisa louca, como se fosse uma coisa inconsequente e irresponsável, imagina. Está no penhasco, isso é fé. É você se lançar no penhasco achando que Deus vai lhe salvar. Isso não é fé, tá? Isso é uma ideia preconceituosa, é uma ideia, como é que eu posso dizer, meu Deus? Muito superficial, muito pobre do que é fé. Então vamos ver o que é fé. Historicamente, o cristianismo ortodoxo respondeu a essa questão, distinguindo 3 principais elementos que compõem a fé, compreende a fé salvífica. Falando de maneira geral, são 3 palavras latinas que foram usadas para identificar os 3 elementos fundamentais que compõem a fé. Quais são os 3 elementos? Notitia, que significa conhecimento,
sensus, que significa assentimento, e fiducia, que significa confiança. Então, vamos para o português, que é mais fácil. Conhecimento, assentimento e confiança. Repitam. Conhecimento, assentimento e confiança. Então, a fé compreende esses três elementos. Conhecer, assentir e confiar. Vamos lá, pode passar. Fonte, voltemos ao Evangelho. Então, o que é fé? Respondendo notícia, que é o quê? O conhecimento. É o primeiro elemento da fé salvífica, que aponta para o fato de que a fé genuína deve crer em alguma coisa. Em outras palavras, ela deve ter conteúdo intelectual. A fé é, antes de tudo, intelectual, cognitiva e requer conhecimento, requer fatos, requer uma base de razão que a sustente. Vamos pensar, o Evangelho todo, o Novo Testamento, são todos documentos históricos ali, não é, pastor? Documentos, ali nós temos cartas, ali nós temos testemunhas oculares, porque são os testemunhos dos discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que presenciaram a crucificação de Jesus e que presenciaram a ressurreição de Jesus. Ali não é um conto, ali não é uma parábola, ali é história, ali é fato. Os evangelhos são fatos. As cartas, olha, o Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele disse que depois de uma profunda investigação, Lucas escreveu Atos. Não foi, pastor? Ele disse que investigou. Lucas era médico. Lucas investigou. Fez um processo de quê? De estudo, de análise e de investigação para saber sobre Jesus, para saber sobre ressurreição, para saber sobre os milagres, para saber quem de fato é Jesus e o que os discípulos estavam falando. Lucas. Paulo escreveu cartas à igreja de Corinto, cartas aos romanos, cartas à igreja de Éfeso, cartas e mais cartas e mais cartas. Isso tudo já tem comprovação científica da arqueologia de que esses documentos são reais. Eles existem. Então, quando a gente fala assim, eu creio em Jesus, eu não estou falando de uma coisa simplesmente da minha cabeça. Porque o próprio Jesus, ele passou por aqui, ele deixou marcas, ele deixou rastros, ele deixou milagres, ele deixou registros, ele deixou a sua biografia. O próprio Jesus. Muitos dos feitos e milagres que Jesus fez foi para deixar registrado isso. E foi para provar que ele estava aqui, que ele veio e que ele é o Filho de Deus. Amém? Amém? Então não é história esse povo crente está criando. Não. É muito difícil ser ateu. É muito difícil ser ateu, tá? Porque para ser crente tem que ter inteligência. Tem que ter um trabalho cognitivo de pensar. Tem que ter um trabalho cognitivo de investigar, como o Lucas fez. Ir lá buscar as evidências que você acha. Então, conhecimento é isso. É um trabalho cognitivo da mente. Tá, gente? Conhecimento é o primeiro elemento da fé. A fé não é burrice e ignorância, como o povo do mundo quer rotular crente. Amém?
Mas para isso a gente precisa se debruçar e estudar mais, e pesquisar mais, e mergulhar mais no conhecimento. É por isso que eu fui para teologia, fazer teologia lá no Seminário Pentecostal do Nordeste. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava estudar mais a palavra. Na época eu ensinava, estava ensinando na EBD. E aí eu pensei, se eu estou ensinando, a Bíblia diz que aquele que ensina, esmere-se em ensinar. Se você ensina, você tem responsabilidade triplicada. Então, é o seu dever, a sua responsabilidade em buscar conhecimento. Aí eu fui para o seminário, meu Deus, quanta asneira eu falava. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente ouve de conhecimento, de Bíblia, de teologia, é muito raso. A gente precisa aprofundar. Amém? Pode passar. Primeiro elemento, conhecimento. Segundo elemento é o quê? É o assentimento ou consentimento. Que significa o quê? Se refere à convicção intelectual de que o conhecimento que alguém possui é verdadeiro e benéfico. Então, o meu conhecimento, baseado nos fatos, baseado na investigação, baseado nas provas, baseado nos elementos todos históricos que eu tenho, faz com que eu faça o quê? Eu consinta, com que eu entenda que isso vale a pena eu acreditar nisso. Isso aqui tem mais probabilidade de ser verdade do que ser mentira. Então eu vou e consinto. Isto é um conhecimento verdadeiro. Amém? Então, eu entendo que este conhecimento é verdadeiro. Não é suficiente simplesmente conhecer certas coisas. Devemos também crer que tais coisas são verdadeiras. Então, não é só conhecer Jesus. Não é só conhecer o Evangelho. Eu creio que Jesus é o único capaz de me salvar. Amém. O único capaz de salvar a minha alma. Que não existe mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. E que a minha salvação, a salvação da minha alma, depende de Jesus. Veja, não basta só crer em Jesus. Ah, Jesus eu creio. Quantos de nós não já escutou a gente pregando o Evangelho na casa dos outros, na rua, em qualquer lugar, a pessoa, aceite Jesus, a pessoa, já aceitei. Né? Receba Jesus, eu já recebi. Né? Ame Jesus, eu amo. Ou então Jesus lhe ama, mas eu também amo Jesus. Aí fica uma interrogação assim bem grande na cara da gente, né? Será? Entende? Porque uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você conhecer e tal, outra coisa é você consentir, ou seja, isso é verdade, isso é a verdade. E eu acredito nessa verdade, que é o terceiro ponto. Vamos lá, pode passar. O terceiro ponto, o elemento da fé, que é o que? A confiança. O terceiro elemento, eu confio, é isso. Quem foi que ressuscitou, exceto Jesus? Fora Jesus, qual foi o outro? Lázaro. Mas o único que ressuscitou e que veio como filho de Deus foi quem? Foi Jesus. O único que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser... Alguém mais falou isso? Não. Jesus foi o único. E ele foi o único que provou que há uma divindade nele, que ele é o Deus. E olha, Lázaro foi ressuscitado por Deus. Jesus é Deus. Entende? E a ressurreição de Jesus? Quem explica? A ressurreição de Lázaro se explica, né? E a ressurreição de Jesus, quem explica? Né? Quem achou um corpo? Lázaro reviveu, começou a reviver, viveu de novo.
Começou a se relacionar com as pessoas depois de 4 dias de morto, fedendo e tudo. Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro foi viver a vida dele. E Jesus, entende? É muito mais poderoso, sobrenatural e incrível. Isso prova que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Esse elemento consiste em uma confiança pessoal em Cristo, em Jesus, como ele é oferecido no Evangelho, e uma completa confiança nele, em Jesus, para a salvação. Ele é o único caminho. Existem várias religiões, várias teorias, várias teologias dentro da própria teologia, né? Existem várias correntes, vários pensamentos, vários deuses com D minúsculo, mas o único que salva a sua alma e que veio ao mundo com essa missão e completou-a com sucesso é Jesus. Isso é o Evangelho. Amém? Vamos passar. DJ. Então, fé e conhecimento são duas coisas que não se excluem. Elas andam juntas. Elas se somam. Fé e conhecimento não são excludentes. Se eu estou usando a razão, o intelecto, a inteligência, eu não posso misturar isso com fé. Isso é ignorância. Tá? Vamos acabar com isso. Fé tem tudo a ver, somado com o conhecimento, com a ciência, com a razão, com o exercício intelectual do pensar. Então, o texto que eu sugeri para o pastor e para a aula de cena foi esse. Eu me lembrei logo, veio na minha mente, puf! Aí o Espírito Santo, né, pastor, traz essas coisas. Aí, 2 Pedro 5 ao 7. Que na verdade, acho que está o 7. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas que ele vai trazendo antes. E ele diz: acrescentem à fé a excelência moral. Em algumas traduções diz: acrescentem à fé a virtude. A virtude significa uma excelência moral. É uma forma de você proceder, de você viver neste mundo que é completamente fora da curva. Já ouviram falar essa expressão? Fulano é fora da curva. É uma pessoa assim que é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa fora da curva. Entende? Consegue entender? É uma pessoa que tem uma personalidade, que tem um jeito de ser que é diferente. Existe uma excelência moral no povo de Deus. Existe uma excelência moral nos filhos de Deus. Porque fomos regenerados. Nós temos uma nova vida. Amém? Amém. Porque nascemos de novo, nós agora estamos produzindo os frutos do novo nascimento. Amém? Amém. Então, essa excelência moral, ela tem a ver com o fruto da salvação. O fruto daquele que é alcançado pela graça. O fruto daquele que é discípulo de Jesus. Eu sigo Jesus. Meu alvo é Ele. Meu modelo é Ele. Ele é meu norte. Então, se Ele é meu modelo, eu sou imitador dEle. Amém? Amém. E essa imitação me traz um comportamento de excelência moral. Aí a Bíblia diz, acrescente a excelência moral o quê? O conhecimento. Acrescente à fé a excelência moral. Acrescente à fé o conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. E é a capacidade de você se autocontrolar. É a capacidade de você gerenciar a sua vida. Gerenciar as suas emoções.
emoções, gerenciar os seus desejos e impulsos. Agora, o que domina você não é mais a sua carne. Agora, o que domina você não é mais os seus desejos. Agora, o que domina você é o que Deus diz que você é, que você faz e o que você deve fazer. Amém? É o Espírito Santo. Então, domínio próprio é a capacidade de se autocontrolar, de se autodominar. É um fruto do Espírito que deve ser exercitado. Domínio próprio. Ao domínio próprio, você acrescenta o quê? A perseverança. É você não desistir quando você não deve desistir. É não desistir da vida quando você estiver muito atribulado. Não desista da vida quando você estiver muito atribulado. Persevere. Imagine se o Jó tivesse desistido da vida dele. A gente não teria o belíssimo livro de Jó, com aquele final incrível. Não é? Aquele final lindo de Jó. Imagina se José tivesse desistido da vida dele, diante de toda aquela tribulação. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos, jogado no poço pelos seus irmãos para morrer. Dentro do poço, bando de filho de Jacó. Né? Ai, como é que eu nasço numa família desta? Senhor, o Senhor não me ama mesmo, né? Porque o Senhor botou nessa família, com esses irmãos que querem me matar, se livrar de mim. Imagina se José tivesse tirado a própria vida. José não teria construído a história e o futuro que ele construiu. José não teria chegado a ser governador do Egito, o primeiro homem depois de Faraó. José não estaria na história para servir hoje de instrumento e motivação para mim e para você. Entende? Nasci nessa... A gente não escolhe família, né? Não escolhe. A gente sabe, eu sei, como psicóloga e terapeuta de família, que existem muitas famílias que, misericórdia, é melhor estar no calabouço do que estar com a família. Sabia? Não é assim? Melhor ir para o calabouço, ficar lá sozinho do que estar com a família. Porque com a família a tribulação é muito maior. Né? Eu sei. Mas aí está José para dizer: é possível superar uma família doentia e patológica. Amém? Amém. E existe um propósito para tudo debaixo do sol. Existe um propósito para tudo. Até você estar numa família tóxica. Amém? Amém. É uma palavra dura, né? Mas é necessário. Então, perseverança. Persevere naquilo que precisa perseverar. Persevere. E a perseverança acrescente o quê? A devoção a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha o intelecto aí. Olha o intelecto aí. A devoção a Deus, você acrescenta o quê? A fraternidade, que tem a ver com a esfera interpessoal, relacional. Fraternidade. A gente precisa acrescentar a nossa devoção a Deus, também a fraternidade. Estender isso para os nossos pares, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, os vizinhos, as pessoas, a humanidade. E acrescente à fraternidade o amor. Porque o amor é o quê? É o vínculo da perfeição, diz a palavra. Né? É o laço que fecha todos esses elementos aí. Então, gente, convenci vocês de que fé é intelecto e conhecimento e razão. Amém? Eu não, o Espírito Santo, tá?
E a palavra. Pode passar, DJ. Então, fé e razão andam juntas. E olha Romanos 12:1, que nos alerta mais uma vez. A gente leu o texto de Pedro. Texto de Romanos, Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é o seu culto emocional. Não é o tanto que você chora, se emociona na igreja, se arrepia ou deixa de se arrepiar. É o tanto que a palavra corta a sua alma, fere e ela mesmo sara. Amém? Amém? E isso, olha, me convence de uma forma constrangedora. Amém? Aleluia, o nosso culto racional. E quando ele diz apresentei os vossos corpos, é o corpo todo, inclusive o seu cérebro. Porque parece que o cérebro é uma parte fora do corpo. Né, pastor? Para muita gente parece que o cérebro é fora do corpo, é outra coisa, é outra instância. E aí trata a doença mental como outra coisa, fora do corpo. Espiritualiza a doença mental. Mas por que você não espiritualiza a sua hipertensão? Por que você não espiritualiza, por exemplo, um câncer? Por que você não espiritualiza uma doença cardíaca e vai orar até seu coração ficar bom? Mas quando é uma depressão, é espiritual. Então, Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, segundo a teologia reformada, devia ser o quê? Queimado na fogueira dos pecadores? Porque Spurgeon teve uma depressão severa. Conhecido como o príncipe dos pregadores, porque ele pregava como o apóstolo Paulo. Pregava muito. Um excelente teólogo. Até hoje a gente se baseia nos textos de Spurgeon para a gente pregar. Até hoje a gente estuda Spurgeon nos seminários. Por quê? Mas é um homem humano. Gente, nós somos salvos, mas ainda somos pecadores. Já dizia João nas suas cartas. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Mas nós não somos salvos e santos? Como é que nós somos salvos e santos e pecadores ao mesmo tempo? É porque a gente está acostumado a dividir o mundo, a ter uma visão dualista das coisas. Ou é isto ou é aquilo. Separa. Nós somos salvos, santos, mas também pecamos. Mas é a Bíblia que diz isso, não é? Sou eu que estou dizendo? Não. É a Bíblia que diz isso. Então, se nós somos ainda seres humanos, caídos ainda, porque ainda estamos nessa natureza pecaminosa que se chama carne, nós ainda estamos sob a influência da queda. Porque lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, toda a criação foi contaminada e sofreu a contaminação do pecado e da queda. Tudo que era perfeito tornou-se imperfeito. Tudo. Nós, seres humanos, a natureza tem muitas imperfeições e catástrofes naturais da natureza. Por quê? Animais que nascem com deformidades, hermafroditas e etc e tal. Por quê? A palavra diz que a criação geme. A criação, isso inclui tudo, eu, você.
você, o cachorro, o papagaio, os mares, as florestas. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo foi corrompido com o pecado, gente. É natural, então, que eu sofra as consequências do pecado, ainda sendo salvo, ainda sendo santo e sendo santificado, porque tem várias explicações e conceitos teológicos sobre salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu vou ser salvo, né? É uma conversa teológica que é profunda, né? E que leva tempo. Mas assim, ainda que estamos salvos, que somos salvos, estamos sendo salvos, e também ainda pecamos. Então, ainda que somos salvos, ainda temos doenças mentais. Ainda que somos salvos, ainda temos incredulidade, ainda temos dúvidas, ainda o pecado bate a nossa porta. Amém? Pode passar. Então, uma mente adoecida pode prejudicar a fé? O que vocês acham? Uma pessoa com a mente adoecida, isso pode prejudicar a fé dela? Pode? Imagine uma pessoa que está usando um óculos. Ela usa óculos. Imagina que esse óculos dela, ele está arranhado, ele está enlameado, ele está sujo. Como é que vai estar a visão dessa pessoa? Como? Ruim, embaçada, turva, distorcida. Não está vendo a coisa de fato como ela é. Não é isso? A mesma coisa somos nós. Quando nós estamos adoecidos mentalmente, nós enxergamos o mundo com os óculos assim. Com os óculos enlameados, arranhados, com as lentes todas sujas. E a gente está enxergando a realidade e o mundo de uma forma completamente o quê? Distorcida. A doença mental faz com que a gente atrapalhe a nossa visão da realidade. Amém? Distorce a nossa visão da realidade. Pode passar. Inclusive a nossa visão de Deus. Então, mente doente, a mente adoecida, ela vai provocar visão distorcida da realidade, pensamentos distorcidos. Pensamentos distorcidos. Deus me colocou numa família difícil. Deus me colocou numa família abusiva. Logo, Deus não me ama. Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Logo, Deus não existe. É ou não é assim? É ou não é assim? Estou falando besteira? Deus não evitou esse mal. Logo, Deus não me ama. Não é assim? É assim. Visão distorcida da realidade. Pensamentos distorcidos. Visão distorcida de Deus, da fé, do Evangelho. E a gente começa a ter uma visão toda distorcida de tudo. E de si mesmo, e dos outros, e do mundo. O mundo é um lugar perverso. Não vale a pena viver. Tira a própria vida. As pessoas são más. Não se salva um. Não vale a pena confiar em ninguém. Vive uma vida isolada. Vive uma vida solitária. Vive uma vida triste. Porque não confia nas pessoas. Você generaliza. Mas olha,
Eu confiei em tal pessoa, em tal pessoa, em tal pessoa. E só me dei mal. Mas tal pessoa e tal pessoa representa o mundo todo? A humanidade toda? Não. Mas ele me traiu. Mas todo mundo vai trair? Ela me traiu. Todos são traidores? Imagina se Jesus fosse pensar assim. Jesus teria ido para a cruz se Jesus fosse pensar assim? Porque ele já sabia de antemão que tinha um traidor ali no meio do bando. Né? Já sabia que tinha um. Quando foi lá para diante de Pilatos, Barrabás ou Cristo? O povo, Barrabás, solta Barrabás, prende Cristo, crucifica Cristo. Outros traidores, né? E a gente está no meio da galera traidora. Até hoje, traem Jesus. Não é assim? Se a gente for generalizar, mas quando a gente está com a mente adoecida, a gente generaliza. A gente generaliza quando a gente está com a mente adoecida. Entende? E aí a gente acha que tudo, a gente trabalha no conceito tudo ou nada. Se um fez, todos vão fazer. Se acertou 99%, mas errou 1%, não fez nada. A gente trabalha nesse pensamento dicotômico, nesse pensamento rígido, nesse pensamento que não é saudável. Pode passar. E a mente saudável é igual a o contrário de tudo isso. Quando eu estou com a minha mente, com o meu intelecto saudável, eu vou ter uma visão lógica e realista da realidade. Eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou provocar a mim mesma as reflexões que eu preciso fazer. Eu vou fazer a mesa redonda comigo mesma, comigo mesmo. Eu vou conversar comigo mesma. Eu vou conversar com Deus. Eu vou buscar dele as respostas. Eu vou levar os meus questionamentos para ele. Nem sempre você vai ter resposta, tá? É verdade. Porque quando Jó saiu fazendo... Porque quando Jó... Coitado de Jó. Jó sofreu aquilo tudinho, né? Aí o povo de Jó não reclamou nada. Reclamou. Né? Eu reclamaria também. Jó reclamou. Aí chegou uma hora que Jó ficou fazendo o quê? Questionando a Deus. Deus, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? Né? Me diga onde é que eu errei, que eu vou me consertar. Mas eu sempre tentei seguir, fazer a coisa certa, ser um homem íntegro, honesto. E por que isso aconteceu? Por favor, Deus, veja aí, porque eu prefiro morrer do que ficar assim. Jó falou. Eu falaria também. Falaria. Aí, foi o que Deus fez? Respondeu a Jó? Foi? Respondeu bem direitinho, fez uma tese, uma dissertação para responder a Jó, foi? E aí, foi o que Deus fez? Hã? Espremeu? Gostei. Deus espremeu Jó todinho. E como foi que Deus espremeu Jó? Hã? Aí Jó fez mais questionamentos para Jó. Deus devolveu as perguntas. Onde foi que você estava quando eu criei o firmamento, as estrelas, as nuvens? Onde foi que você estava quando eu... Tipo assim, eu sou Deus. Eu sou o eu sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor da vida e da morte.
orações a você. Nem sempre Deus vai responder. Aí a gente faz o quê? Bota o ramo entre as pernas e diz, perdão, Senhor. Né? Eu não te conhecia, eu te conhecia de ouvir falar, tal. Mas agora eu conheço de andar contigo. Amém. É fácil não, né? Eu sei que não é. Mas é isso. Então, é fazer esse diálogo com Deus, é fazer o diálogo com você. Nem sempre Ele vai responder, mas Ele dá o bálsamo. Amém? Amém. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Amém? Há um bálsamo, um remédio, ele alivia ali, ó. Aí, ó, quando nós temos saúde mental, a disposição mental muda. Deixa de ser uma disposição mental pessimista, negativa, murmuradora, para uma visão mental de que tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Qual é o sentido? Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus. A cada dia tudo novo se fará. É isso, é Ele em nós, a esperança da glória. Com Ele está difícil e sem Ele, desgraçados, perdidos somos. Paulo disse, abatidos, mas não destruídos. Você pode ficar abatido, pode, mas você não vai ser destruído. Porque quem está com você, passa com você pelo fogo. Amém? E você não se queima, como Daniel. Ó, supere os desafios. Você vai superar. Você vai entrar na cova dos leões. E Ele vai entrar com você. Você vai passar pela depressão. Ele passa com você. Você vai passar pela ansiedade. Ele passa com você. Amém? Amém. Tudo passa. Mas as suas promessas e a sua palavra, ela é eterna. Aleluia. Amém? O céu que está preparado para nós, está preparado desde a fundação do mundo. A glória que está reservada para nós, ela está reservada desde a fundação do mundo. E Apocalipse diz, um dia Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Amém? Um dia. Quantos anos você vai viver? Eu tenho 43. Disse ao Senhor que se eu viver até os 50 tá bom. Não precisa viver mais não. O povo diz, mas é muito jovem. Eu prefiro morrer jovem do que velho. Mas por quê? Porque eu tenho medo da incapacidade. É isso que eu tenho medo. Não é das rugas não. Misericórdia. Não é das rugas não, tá? Eu tenho medo da incapacidade. De ficar incapaz. Porque eu perdi o meu pai aos 57 anos. Jovem, bonito, saudável. Até que a esclerose lateral amiotrófica achou meu pai. Uma doença degenerativa, progressiva, incurável e mortal. E meu pai completamente lúcido, porque não é uma esclerose cognitiva. Ela vai afetando o seu motor,
a sua autonomia. Então ele perde toda a autonomia. Foi perdendo e morreu. Então eu tenho trauma. Tenho. Aí eu digo, eu quero morrer jovem. Então, você supera os desafios. Você tem uma vida. Aí, por que eu perguntei a idade? Porque, seja lá qual for o nosso tempo de vida, a gente não tem o controle sobre isso, é limitado. Então, o sofrimento, ele é limitado. Mas, o sofrimento aqui, ele é limitado. Mas se você parte daqui sem Cristo, sem a salvação da sua alma, o sofrimento vai ser eterno, aqui e lá. Não é? Então, se eu sofrer aqui os meus anos de vida, quantos anos eu vou sofrer? É 50? Meu pai sofreu 57. Mas meu pai sofreu 57 anos? Não, né? De cama, meu pai ficou 1 ano e pouco, 2 anos de cama. Né? Mas antes disso, meu pai viveu uma vida. Meu pai foi jovem, meu pai foi criança, foi adolescente, meu pai foi um adulto, meu pai trabalhou, meu pai casou com minha mãe, meu pai teve meu irmão, meu pai teve uma vida e foi muitas lutas, também muitas vitórias, né? Conseguiu ser sargento da polícia e tal. Pronto, chegou uma hora que ele ficou doente e morreu. Teve muitas fases de sofrimento. Essa foi a pior. Mas o que eu quero dizer é, você vai viver 80 anos, desses 80 anos, você não vai viver 80 anos em sofrimento agudo. Não vai. Você vai ter momentos de sofrimento. Eu costumo dizer que a vida é um eletrocardiograma. O que é um eletrocardiograma? É o exame do coração. E quando você está vivo, qual é o desenho do eletrocardiograma? Faça aí para mim. Qual é o desenho? Você está vivo. Ah, é, né? Não é assim não, uma linha assim reta? A linha reta é o quê? Morreu. Não é? Né? A gente quer que a vida seja o quê? Uma linha reta, linda. Né? Fofa. Sem nenhum problema. Sem nenhuma dificuldade. A gente quer que a vida seja assim, uma linha reta. Mas a vida não é. A vida é o quê? É um sobe e desce. Uma hora você está lá em cima. As coisas estão funcionando. Entrei na faculdade. Consegui um emprego. Vou ganhar 5.000. No outro dia, foi demitida. Comprou um carro novo. Está com prestações de R$1.000 para pagar por 5 anos. O que eu faço? O que eu faço? A vida é assim. Um dia eu estou feliz, soltando purpurina aos ventos. No outro dia eu estou soltando cinzas de tristeza e aflição. É ou não é? A vida é um eletrocardiograma. Tá? Então, superamos os desafios e temos uma visão equilibrada de nós, dos outros e do mundo. Uma visão lúcida do Deus quem servimos, quem conhecemos, do Deus que habita em nós. Amém? Pode passar. E aí, quais são os hábitos, Grace Kelly? Promotores de saúde mental. O que é que eu posso fazer para ter saúde mental, Grace Kelly? Primeiro, você tem que ter uma espiritualidade, uma fé. Olha, pessoas que praticam, pessoas que alimentam, que se preocupam, que trabalham a sua espiritualidade, cientificamente já foi comprovado que são pessoas que conseguem lidar melhor com as doenças, com os problemas, com os desafios. Tá? A nossa espiritualidade é o quê? É o Evangelho, é a fé, é o cristianismo, é Jesus. Tá? Cultive a sua espiritualidade. Alimentação saudável, tá, galerinha? Vamos cuidar do que comemos.
O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos mordomos, administradores de tudo que Deus nos dá. O nosso corpo é a administração que Deus nos deu. Deus nos deu um patrimônio. Seu corpo é seu patrimônio. É seu bem mais precioso, é seu corpo. E no corpo está incluso o seu cérebro. Porque sem cérebro, o seu corpo... Quando é que um médico declara a morte do paciente? Morte cerebral. Morte cerebral. Não é? Acabou-se. Desliga os aparelhos, está até respirando. O coração está até batendo. Morte cerebral. Não vai mais voltar. Desliga os aparelhos. A gente negligencia demais o nosso cérebro, o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso psiquismo. A gente ignora. É como se não existisse. Ou é como se fosse... Minha gente, isso também é patrimônio. Isso também foi algo que Deus nos deu. E que Ele vai requerer de nós a administração dessas coisas. Como você está administrando o seu corpo? Como você está administrando sua mente? Não, Senhor, é porque eu achei que o Senhor ia curar. Aí Ele disse, foi. E eu mandei, e eu ajudei, e eu formei milhares de psicólogos, psiquiatras, médicos. Para quê? Estava esperando o quê? O bote salva-vidas chegar, ou a pessoa chegar lá e resgatar ele. Entende? O nosso cérebro. Precisamos cuidar da nossa alimentação saudável, alimentação mais equilibrada. É possível? É ruim, Grace. A alimentação saudável é ruim? Não. É gostosa sim. Inclusive, eu comecei a fazer uma dieta low carb, minha gente, que eu encontrei tanta receita maravilhosa. Gosto de tempero, bota temperos naturais, usa cúrcuma, açafrão, usa não sei o que lá, o que mais? Pepper, chamichurri, orégano, ai, delícia, ervas finas, o que mais? Né? Cebolinha, alho poró. Minha gente, bota essas coisas na comida. Molho de alho, ai que delícia, adoro alho, cebola. Então, minha gente, tempera essa comida que fica boa. Tempera essa salada que fica uma delícia. Bota um melzinho, bota um mel, um azeite. Joga um limãozinho ali. Oxi, tu come até a floresta amazônica. Entendeste? Cuida dessa alimentação, pratica atividade física, minha gente. Nosso corpo precisa de movimento para produzir os hormônios e os neurotransmissores naturalmente. Endorfina, atividade física, corrida, musculação, pega peso em casa. Grace não tem dinheiro para ir para academia, pega o sofá, pega a mesa. Pega a mesa, vai fazer 5, botando a mesa pra cima e pra baixo. Eu quero ver. Pega um bujão de gás. Tem dinheiro pra academia, não precisa de dinheiro, né? Seus problemas acabaram. Pega um bujão de gás. Um botijão de água. Né? Não! Eu já quebrei 2. Trocando. Aí eu vou virar pra colocar no bebedouro, aí ele escapou da minha. Pá! Aí ele molha a casa toda. Meu Deus, eu vou lavar a casa sem querer. Já quebrei 2. Eu digo obrigado, Senhor, porque não foi no meu pé, né? Porque já não é bom. Coitado. Tá caindo no meu pé? Não tem. Mas ó, atividade física, minha gente, produz os
hormônios, serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, hormônios bons do bem-estar, que vão nos fazer bem. Quando a gente está com depressão, está faltando muita serotonina, está faltando muita dopamina, está faltando muita energia, muita endorfina, adrenalina. Essas coisas a gente precisa, por isso que a gente tem. O nosso organismo precisa. Deus colocou no nosso cérebro o quê? Endorfina, dopamina, serotonina, não sei o quê, não sei o quê. A gente precisa dessas coisas, gente. Se não precisasse, Deus não teria colocado, né? Não acha não? Não é? Deus teria colocado. Diga, meu amor. Oi, irmã. Essa pandemia que você falou aí, já pensou se fosse pegar a minha mesa, que é de mármore, ou então de madeira? Ó, dá pra fazer treino em equipe. Treino em equipe, mano. Chama a galera. Quem? O marido, os filhos. Vamos lá, minha gente. Uma série de 10. Vamos lá. 1, 2. Todo mundo sincronizado. Treino em família, amiga. Vai dar certo. Ó, se não der pra secar com a cabeça de mármore, vai com o botijão. Eu brincando, tá, né, gente? Mas, tipo, a bombonazinha lá a bombona de detergente, tem 5 litros, que tem 2 litros. Olha, não sei se vocês já viram no Instagram, um cara bem simples, todo bombado. Mas aí ele começou a fazer musculação na casa dele, no quintal dele. Aí ele começou a criar peças de ferro, de cimento, areia, saco, né? Pegou começou a improvisar um monte de coisa em casa. E o povo tudo tirando onda com a cara dele. Ixi, Maria, não vai acontecer nada, missionário, não sei, não sei o quê. E a gente, o cara todo bombadão, todo bonitão. Natural. Não é fake news, né? Natural. E o quê? E em casa, com as coisas que ele tinha, ele foi lá se virando com o que tem. Minha gente, tá mais certo. Quando a gente quer, a gente arruma a solução e não desculpa. Porque quando a gente não quer, qualquer desculpa é ou não é? Então vai caminhar, vai subir a escada. Tu mora no primeiro andar? Sobe essas escadas. Faz uma sequência de 10. 3 séries de 10. Né? Gente, o corpo tem que movimentar. Quando está na terapia comigo, uma das coisas que eu digo, tem que fazer alguma coisa. Tem que se movimentar. Eu iniciei o ano fazendo natação, fazendo musculação. Parei. Problemas. Mas vou voltar. O SESC que eu fazia natação fechou para a reforma e aí eu parei a natação. Mas amo natação. Já estava fazendo saltos triplos. Sono reparador. Então, ó, cuidou da alimentação, cuidou da espiritualidade, está cuidando da alimentação, praticando atividade física, bicicleta, qualquer coisa. Sono reparador, está dormindo. Se não dormir é um problema. A falta de sono adoece. A falta de sono paralisa você. Vai chegar uma hora que vai dar o quê? Vai dar uma pane no sistema, no seu cérebro e vai lhe desligar. Isso aconteceu com o cirurgião Paulo Musi. Paulo Musi é um médico cirurgião, neuro. Paulo Musi. Paulo Musi teve uma estafa mental por falta de sono e excesso de trabalho. Paulo Musi pifou. Foi levado no hospital às Carreiras. Pensava que ia morrer. Ele, médico, cirurgião, neurologista. Aí chegou lá, a equipe médica já conhecia ele e ele tentando se curar, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Depois de muitas pesquisas e baterias que não estava acusando nada,
não dorme não. Pronto. Pifou. Tem que dormir. Se não dormir, adoece. E muitas vezes, a falta de sono leva ao adoecimento. E muitas vezes, o adoecimento leva à insônia. Tá? E por último, relações de qualidade. Relações de qualidade. Eu preciso me relacionar com pessoas que me edificam, que são sábias, pessoas que abençoam a minha vida, pessoas que me dão orientação, conselhos bíblicos, sensatos, sábios, pessoas que me orientam, pessoas que me levantam e não pisam na minha cabeça. Entende? Pessoas que falam verdades que eu preciso ouvir duras, mas que também me dizem, olha, vamos lá, tudo, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre tu e sobre mim, vamos embora. Amém? Amém? Pode passar. Tem que praticar isso aí. E por fim, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Você ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês não sabem disso, não? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Que tem a ver com isso aqui, ó, espírito. Os quais pertencem a quem? A Deus. É nossa obrigação, nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo, e neles tem cérebro também. O cérebro faz parte dele. A saúde mental faz parte dele. É nossa responsabilidade. Deus vai cobrar de nós a administração do nosso corpo. Amém? Amém? Pode passar. E acabei. Sou eu, essa coisa linda, Jesus. Né? Esses são meus contatos, meu WhatsApp, tá? Se precisarem de ajuda psicológica, estamos aí. Eu lancei recentemente um grupo terapêutico para adolescentes, né? Estamos trabalhando a ansiedade com esses adolescentes. Eu fiz um valor bem acessível para disponibilizar aí a saúde mental e o tratamento para as pessoas, né? Então, busquem vocês, né? Cuidar da saúde mental de vocês, cuidar da vida de vocês, cuidar do corpo de vocês, cuidar do espírito de vocês. Uma coisa não exclui a outra. Eu ser crente salva em Jesus não exclui o tratamento psicológico. Amém. Não é incredulidade, é inteligência. Amém. Porque a ciência Deus deu aos homens. Deus deu ao homem inteligência, ciência, competência, para que o homem fizesse medicamentos, para que o homem fizesse terapia, para que houvessem psicólogos, psiquiatras no mundo. Amém? Está aí para nos servir, tá? Vamos plantar. Nós temos aqui na terra, durante todos esses anos, um processo de plantio. Vamos plantar saúde mental na nossa alimentação. Vamos falar sobre isso. Não vamos reprimir as pessoas, porque as pessoas têm depressão ou têm ansiedade. Gente, isso é coisa de Inquisição lá, século 17 ou 18. Foi, pastor? Por aí. Inquisição, minha gente. Ignorância, misericórdia, né? Não existia tecnologia, neurociência. Não. Agora não tem mais. É inadmissível a gente ver gente dizendo que é falta de Deus, dizer que é falta de fé, dizer que não tem, está precisando de Deus. Gente, tem pastores se suicidando, gente. É falta de fé? Não, gente. É agonia da alma. É doença mental. E com essas coisas não se brincam. Eu costumo dizer, você pode ter tudo. Dinheiro, 10 mil reais de salário, casa top, carro do ano. Se você não tiver saúde mental, você é inútil. Você se torna um incapaz. Por quê? Você não consegue trabalhar em crises agudas de ansiedade.
Você não consegue trabalhar em depressões severas. Eu tive um paciente de 14 anos que parou o ano escolar dele. 2 anos sem escola. Por quê? Depressão severa. Por isso que a gente diz, doença mais incapacitante do que quebrar uma perna, do que você amputar o braço. É melhor amputar o braço do que ter uma depressão severa. Sabia? Porque você com o braço amputado, você estuda, você trabalha. Sim. Você estuda, você trabalha, você vive a vida, faz tudo. Hoje em dia está aí o povo para provar. Os PCDs, os deficientes. Eu sou uma delas. Mas se você tiver uma depressão severa, você está incapacitado. Você não consegue levantar da cama para escovar um dente. Não é porque a pessoa não quer. Gente como mole, falta de vontade. É falta de vontade mesmo. Depressão é ausência de vontade. De quê? De tudo. De viver, de acordar. Entende? Então é isso. E olhe lá. Porque tem gente que nem comer quer. E vai morrer. Porque não está comendo. Entendeu? Então é muito sério. Tá? Busquem ajuda profissional. Deus abençoe. Né? E vamos regar a nossa fé. Né? Eu vim escutando um louvor, que eu quero encerrar com ele. Da Cassiane. Que diz assim: nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar o quê? Sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Suas lágrimas vão regar, ó, fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis. Hoje Ele traz a você. Traz o quê? Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Qual é a solução? Ele traz solução, ó. Faz isso. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode escolher os frutos da fé. Agora brotarão. Pode escolher. Pode escolher.